Olá, como vai você? Vamos lá continuar pelo artigo 98, né, que nós paramos no vídeo anterior, que fala das emendas aos projetos orçamentários, que a gente já falou sobre o que cabe à comissão da Câmara Municipal, que é examinar e emitir parecer sobre os projetos de plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual e sobre as contas do município, apresentadas anualmente pelo prefeito. No inciso 2 desse parágrafo, diz que deve examinar e emitir parecer sobre os planos e programas municipais, acompanhar e fiscalizar as operações resultantes ou não da execução do orçamento, sem prejuízo das demais comissões criadas pela Câmara Municipal. Já no parágrafo 2º, diz que as emendas serão apresentadas na Comissão de Orçamento e Finanças, que sobre elas emitirá parecer, sendo apreciadas na forma do regimento interno pelo plenário da Câmara Municipal. Continuando aí, vamos para o parágrafo 3º, né, que diz que as emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente poderão ser aprovados caso, no inciso 1, diz que sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Inciso 2 diz que poderão ser aprovados caso indiquem recursos necessários, admitindo-se apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre a linha A, dotações para o pessoal e seus encargos, a linha B, serviço da dívida, e a linha C, transferências tributárias para as autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal. No inciso 3 diz que sejam relacionadas com a linha A, com a correção de erros e omissões, e a linha B com os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 4º diz que as emendas ao projeto de lei, diretrizes orçamentárias, não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Parágrafo 5º, o prefeito municipal poderá enviar mensagem à Câmara para propor modificações nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação na Comissão de Orçamento e Finanças, da parte cuja alteração é proposta. Parágrafo 6º diz que aplicam-se aos projetos referidos neste artigo, no que não contrariar o disposto nessa seção, as demais normas relativas ao projeto legislativo. Parágrafo 7º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição de projeto de lei orçamentária anual ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados conforme o caso, mediante abertura de créditos adicionais, suplementares ou especiais com prévia e específica autorização legislativa. Vamos agora para a seção 4, que fala da execução orçamentária, trazendo o artigo 99, que diz que a execução orçamentária do município refletirá na obtenção de suas receitas próprias, transferidas e outras, bem como na utilização das dotações consignadas às despesas para execução dos programas nele determinados, observando sempre o princípio do equilíbrio. Então, ele aqui fala na execução orçamentária, fala do princípio do equilíbrio. Então, continuando aqui, artigo 100, né? O 100º artigo, já o prefeito municipal fará publicar até 30 dias após o encerramento de cada bimestre relatório resumido da execução orçamentária. No artigo 101, traz uma informação dizendo que as alterações orçamentárias durante o exercício se apresentarão, inciso 1, pelos critérios adicionais, suplementares, especiais e extraordinários, inciso 2, pelos remanejamentos, transferências e transposições de recursos de uma categoria de programação para outra. Artigo 102 diz que na efetivação dos empenhos sobre as dotações fixadas para cada despesa será emitido o documento nota de empenho que conterá as características já determinadas nas normas gerais de direito financeiro. Trazendo o parágrafo 1º deste artigo, fica dispensada a emissão da nota de empenho nos seguintes casos. No inciso 1 diz que despesas relativas a pessoal e seus encargos. Inciso 2, contribuição para o PASEP. Inciso 3, amortização, juros e serviços de empréstimos e financiamentos obtidos. Inciso 4,
Despesas relativas a consumo de água, energia elétrica, utilização dos serviços de telefone, postais e telegráficos e outros que vierem a ser definidos por atos normativos próprios. Parágrafo 2, o segundo parágrafo, diz que aos casos previstos no parágrafo anterior, os empenhos e procedimentos de contabilidade terão base legal nos próprios documentos que originarem o empenho. Partindo agora para a seção 5, que fala da organização contábil. Artigo 103, organização contábil. A contabilidade do município obedecerá na organização do seu sistema administrativo, informativo e nos seus procedimentos os princípios fundamentais de contabilidade e as normas estabelecidas na legislação pertinente. Partindo agora para a seção 6, que fala das contas municipais. Artigo 104 diz que o prefeito enviará ao Tribunal de Contas dos municípios, conforme o disposto em lei, as contas do município que se comporão de: inciso 1, demonstração direta ou indireta, inclusive dos fundos especiais das fundações instituídas ou mantidas pelo poder público. Inciso 2. Demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras consolidadas dos órgãos da administração direta ou indireta com fundos especiais das fundações e das autarquias instituídas e mantidas pelo poder público municipal. Inciso 3 diz que demonstrações, se comportam de demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras consolidadas de empresas municipais. Inciso 4, notas explicativas, as demonstrações de que trata este artigo. Inciso 5, de relatório circunstanciado da gestão dos recursos públicos municipais no exercício demonstrado. Então, depois de falarmos das contas municipais, como é que se compõem as contas municipais, nós vamos agora falar da seção 7, que fala da prestação da tomada de contas. E ele começa aqui com o artigo 105, que diz que são sujeitos à tomada de contas os agentes da administração municipal responsável por bens e valores pertencentes ou confiados à Fazenda Pública Municipal. Na seção 8ª, fala do controle interno integrado, trazendo o artigo 106, que diz que os poderes executivo e legislativo manterão de forma integrada um sistema de controle interno determinado em lei, apoiado nas informações contábeis com o objetivo de: inciso 1, avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução dos programas do governo municipal. Inciso 2, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial das entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos municipais por entidades de direito privado. E inciso 3, que é exercer o controle dos empréstimos e dos financiamentos, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do município. Partindo para o capítulo 7, fala da administração dos bens municipais, trazendo o artigo 107, que diz que compete ao prefeito municipal a administração de bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àqueles empregados nos serviços desta. Artigo 108 fala: a alienação de bens municipais se fará de conformidade com a legislação vigente. Artigo 109 diz que a afetação e a desafetação de bens municipais dependerá de lei. Trazendo um parágrafo único do artigo 109, diz que as áreas transferidas ao município, em decorrência da aprovação de loteamento, serão consideradas como bens dominiais, enquanto não se efetivarem as benfeitorias que lhes deem outra destinação. O artigo 110 fala que o uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante permissão ou autorização conforme o interesse público o exigir, sempre mediante prévia autorização da Câmara, por lei, aprovada por 2/3 dos seus membros.
Em artigo 110, traz um parágrafo único que fala que o município poderá ceder seus bens a outros entes públicos, inclusive os da administração indireta, desde que o atendido um interesse público. O artigo 111 diz que a concessão administrativa dos bens municipais de uso especial e dominial dependerá de lei de licitação e far-se-á mediante contrato por prazo determinado sob pena de nulidade do ato. O artigo 110 traz alguns parágrafos que detalham que a licitação, no primeiro parágrafo, diz que a licitação poderá ser dispensada nos casos permitidos na legislação aplicável. O parágrafo 2º diz que a permissão que poderá incidir sobre qualquer bem público será feita a título precário por decreto. Parágrafo 3º diz que a autorização que poderá incidir sobre qualquer bem público será feita por portaria para atividades ou usos específicos e transitórios como definido em lei. O artigo 102 fala que nenhum servidor está dispensado, transferido, exonerado ou terá aceito seu pedido de exoneração e rescisão sem que o órgão responsável pelo controle dos bens materiais da Prefeitura ou da Câmara ateste que o mesmo devolveu os bens e imóveis do município que estavam sob sua guarda. Trazendo um parágrafo único, ele fala que o servidor terá um prazo improrrogável de 5 dias para a devolução dos bens, sob as penas da lei, ficando afastado do cargo, emprego ou função sem direito a qualquer remuneração. O artigo 113 diz que o órgão competente do município será obrigado, independentemente de despacho de qualquer autoridade, a abrir inquérito administrativo e a propor, se for o caso, a competente ação civil e penal contra qualquer servidor, sempre que forem apresentadas denúncias contra o extravio ou danos de bens municipais. O artigo 114 diz que o município, preferentemente a venda ou a doação de bens imóveis, concederá direito real de uso mediante concorrência. O artigo 114 traz um parágrafo único dizendo que a concorrência poderá ser dispensada quando o uso se destinar à permissão de serviço público a entidades assistenciais ou verificar-se relevante interesse público na permissão devidamente justificada na lei e com prévia autorização da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. O artigo 115 diz que os bens municipais serão identificados e cadastrados. No parágrafo único, publicar-se-á anualmente, conforme o regulamento, para conhecimento dos munícipes, a relação dos bens previstos neste artigo. Munícipes são pessoas que são residentes do município de Serrinha. Então, o capítulo 8º fala das obras e serviços públicos e traz o artigo 116, que diz que é de responsabilidade do município, mediante licitação e de conformidade com os interesses e as necessidades da população, prestar serviços públicos diretamente ou sob regime de permissão, bem como obras públicas, podendo controlá-las com particulares através do processo licitatório. O artigo 117 fala que nenhuma obra pública, salvo os casos de extrema urgência devidamente justificados, será realizada sem que se conste: inciso 1, respectivo projeto; inciso 2, o orçamento de seu custo; inciso 3, a indicação dos recursos financeiros para atendimento das respectivas despesas; inciso 4, a viabilidade do empreendimento, sua conveniência e oportunidade para o interesse público. O inciso 5 diz que os prazos para o seu início e seu término. E inciso 6 diz que publicação dos dados gerais das obras. Então, nenhuma obra pública, salvo os casos de extrema urgência, devidamente justificado, será realizada sem que se conste todas essas informações, né? Daqui do inciso 1 até o 6º, que fala da publicação dos dados gerais das obras. Então, toda obra pública tem que constar essas informações que estão aí. Deixa eu ver. Essa parte aqui ela é bem importante.
Artigo 118 diz que a permissão de serviço público somente será efetivada com autorização da Câmara Municipal e mediante contrato precedido de licitação. O artigo 118 traz 2 parágrafos detalhando que serão nulas de pleno direito as permissões, bem como qualquer autorização para a exploração de serviço público feitas em desacordo com o estabelecido neste artigo. Parágrafo 2 diz que os serviços permitidos ficarão sempre sujeitos à regulamentação e à fiscalização da administração municipal, cabendo ao prefeito aprovar as tarifas respectivas, comunicando sempre à Câmara Municipal para homologação. O artigo 119, ele diz que os usuários estão representados nas entidades prestadoras de serviços públicos na forma que dispuser a legislação do município, assegurando-se de sua participação em decisões relativas a: inciso 1, planos e programas de expansão dos serviços; inciso 2, revisão da base de cálculo dos custos operacionais; inciso 3, política tarifária; inciso 4, nível de atendimento da população em termos de quantidade e qualidade; inciso 5, mecanismos para atendimento de pedidos e reclamações dos usuários, inclusive para apuração de danos causados a terceiros. No parágrafo único, desse artigo aí, do 119, diz que, se tratando de empresas permissionárias de serviços públicos, a obrigatoriedade mencionada neste artigo deverá constar do contrato de permissão. Artigo 120 diz que as entidades prestadoras de serviços públicos são obrigadas, pelo menos uma vez por ano, a dar ampla divulgação de suas atividades, informando em especial sobre planos de expansão, aplicação de recursos financeiros e realização de programas de trabalho. O artigo 121 diz que nos contratos de permissão de serviços públicos serão estabelecidos, entre outros, inciso 1, os direitos dos usuários, inclusive as hipóteses de gratuidade; inciso 2, as regras para a remuneração do capital para garantir o equilíbrio econômico financeiro do contrato; inciso 3, as normas que possam comprovar a eficiência do atendimento do interesse público, bem como permitir a fiscalização pelo município, de modo a manter o serviço contínuo, adequado e acessível. Inciso 4, diz que as regras para orientar a revisão periódica das bases de cálculo dos custos operacionais e da remuneração do capital, ainda que estipulado em contrato anterior. Vamos passar aqui para o inciso 5, que diz que a remuneração dos serviços prestados aos usuários diretos, assim como a possibilidade de cobertura dos custos por cobrança a outros agentes beneficiados pela existência dos serviços, e no inciso 6, as condições de prorrogação, caducidade, rescisão e reversão da permissão. Parágrafo único fala que na permissão de serviços públicos, o município reprimirá qualquer forma de abuso de poder econômico, principalmente as que visem a dominação de mercado, a exploração monopolística e o aumento abusivo de lucros. Artigo 122 fala que o município poderá revogar a permissão dos serviços que forem executados em desconformidade com o contrato ou ato pertinente, bem como aqueles que se revelarem manifestamente insatisfatórios para o atendimento dos usuários. Artigo 123 diz que as licitações para a permissão de serviços públicos deverão ser precedidos de ampla publicidade mediante edital comunicado resumido. Artigo 124 diz que as tarifas dos serviços públicos prestados diretamente pelo município ou por órgãos de sua administração descentralizada serão fixadas pelo prefeito municipal, cabendo à Câmara Municipal definir os serviços que serão remunerados pelo custo acima do custo, tendo em vista seus interesses econômicos e sociais, conforme dispuser a lei. No parágrafo único, na formação dos custos dos serviços públicos de natureza industrial, computar-se-ão, além das despesas operacionais e administrativas, as reservas para depreciação e reposição dos equipamentos e instalações, bem como previsão para a expansão dos serviços.
Artigo 125 diz que o município poderá consorciar-se com outros municípios para a realização de obras ou prestação de serviços públicos de interesse comum. Parágrafo único deste artigo diz que o município deverá propiciar meios para a criação dos consórcios de órgão consultivo constituído por cidadãos não pertencentes ao serviço público municipal. Artigo 126 diz que ao município é facultado conveniar com a União ou com o Estado a prestação de serviços públicos de sua competência privativa, quando lhe faltarem recursos técnicos ou financeiros para execução do serviço em padrões adequados ou quando houver interesse mútuo para a celebração do convênio, mediante prévia autorização legislativa. No parágrafo único diz que na celebração de convênios de que trata este artigo, deverá o município, inciso 1, propor os planos de expansão dos serviços públicos, inciso 2, propor critérios para fixação de tarifas, inciso 3, realizar avaliação periódica da prestação dos serviços. O artigo 127 diz que a criação pelo município de entidade de administração direta para execução de obras ou prestação de serviços públicos atenderá quanto aos recursos e despesas, os objetivos estabelecidos em lei. Artigo 128 diz que os órgãos colegiados das entidades de administração indireta do município terão a participação obrigatória de um representante de seus servidores, eleito por estes mediante voto direto e secreto, conforme regulamentação determinado por decreto do Executivo. Capítulo 9 fala sobre o planejamento municipal. Em sua primeira seção, traz disposições gerais, trazendo artigo 129 com a informação de que o governo municipal manterá processo permanente de planejamento visando promover o desenvolvimento do município, o bem-estar da população e a melhoria da prestação dos serviços públicos municipais. No parágrafo único, fala que o desenvolvimento do município terá por objetivo a realização plena do seu potencial econômico e a redução das desigualdades sociais no acesso aos bens e serviços, respeitadas as vocações, as peculiaridades e a cultura locais e preservado seu patrimônio ambiental, natural e patrimonial. Artigo 130 diz que o processo de planejamento deverá considerar os aspectos técnicos e políticos envolvidos na fixação de objetivos, diretrizes e metas para a ação municipal, propiciando que as autoridades técnicos de planejamento, executores e representantes da sociedade civil participem do debate sobre os problemas locais e as alternativas para o seu enfrentamento, buscando conciliar interesses e solucionar conflitos. O artigo 131 diz que o planejamento municipal deverá orientar-se pelos seguintes princípios básicos. Inciso 1. Democracia e transparência no acesso às informações disponíveis. Inciso 2. Eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e humanos disponíveis. Inciso 3. Complementariedade e integração de políticas, planos e programas setoriais. Inciso 4. Viabilidade técnica e econômica das proposições avaliada a partir do interesse social da solução e dos benefícios públicos. O inciso 5 diz que o princípio básico é respeito à educação, à adequação, respeito e adequação à realidade local e regional em consonância com os planos e programas estaduais e federais existentes. Artigo 132 diz que a elaboração e a execução dos planos e dos programas do governo municipal obedecerão às diretrizes do plano diretor e terão acompanhamento e avaliação permanentes, de modo a garantir o seu êxito e assegurar sua continuidade no horizonte de tempo necessário. Artigo 133 diz que o planejamento das atividades do governo municipal obedecerá às diretrizes deste capítulo e será feito por meio de elaboração e manutenção atualizada, entre outros, dos seguintes instrumentos. Inciso 1. Plano de Desenvolvimento Urbano. Inciso 2. Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Inciso 3, orçamento anual. Inciso 4, plano plurianual. Artigo 134 fala que os instrumentos de planejamento municipal mencionados no artigo anterior deverão incorporar as propostas constantes dos planos e dos programas setoriais do município, dadas as suas implicações para o desenvolvimento local. No próximo vídeo, nós falaremos da seção 2, que fala da cooperação das associações do planejamento municipal, trazendo o artigo 135. Até o próximo vídeo.